Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao painel de segurança e gestão de risco em supply chain. Eu sou o Helder Ferrão, gerente de marketing de indústrias para a América Latina na Akamai. Essa é uma área dentro da Akamai onde a gente analisa, estuda o que os diferentes setores da economia estão fazendo e como que a Akamai pode ajudá-los na questão de proteção em relação à cibersegurança. Hoje eu seria o moderador desse painel aqui e juntos, aqui com o Carlos e com o André, nós vamos falar um pouco sobre segurança em supply chain, como eu comentei. O Carlos Campagnoli, ele é Data Protection Manager na Sanofi Medley, da indústria farmacêutica, e o André Frutuoso é o gerente de segurança da informação no Grupo Cosan. Primeiramente, eu quero agradecer a presença dos dois e pedir ao Carlos para falar um pouquinho. Eu vou pedir aos dois para falar um pouquinho das suas áreas. Primeiro, Carlos, faça alguns comentários aí sobre o que vocês fazem aí na Sanofi Medley, por favor. Excelente. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. A toda a equipe aí do Mindsec, que faz um trabalho fantástico, pessoal. Não é possível, vocês são clonados, porque para fazer tudo o que vocês fazem com esse pessoal que vocês têm aí, não é possível. Deve ter uns dois clonezinhos aí, do Anderson Ramos, não, deve ter uns 10, né? Porque esse cara está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, é paixão, né? Acho que o que move vocês é paixão, e quando você põe paixão no que se faz, sai muito bem o resultado. Bom, Sanofi Med é a indústria farmacêutica, eu estou já há vários anos aqui, eu era gerente de cibersegurança também para a América Latina, Américas no final, e aí assumi esse desafio também de responder aqui pela parte de data privacy. Não preciso falar, né, esse tema tem tomado aí as pautas dos principais executivos, e nós temos aqui feito um trabalho em conjunto com várias áreas, justamente para demonstrar, né, que é um tema que é da organização e não de uma área em específico. Espero aí poder contribuir um pouquinho aí com a minha experiência com todos vocês. Obrigado. André, agora é Legal. contigo. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Prazer também estar aqui com vocês aí para discutir esse tema que eu considero super relevante para o ecossistema de serviços, né? Com esse olhar de gestão de risco e segurança cibernética. Concordo com o Carlão aqui. É sempre muito bom participar dos eventos do MindSec, sempre com muita qualidade aqui, né? Então, tem nos surpreendido aí, principalmente nesse período de pandemia, né? Que tem uma dificuldade muito grande aí, mas a gente está sempre com o top da qualidade aqui com eles. Eu atuo com segurança de informação há praticamente 20 anos, né? Então, mas nos últimos 10 anos, investi bastante forte na minha carreira em gestão de riscos e conformidade, também um pouquinho de privacidade, arquitetura e dentre outras coisas, né? E atualmente sou gerente de segurança da informação no Grupo Cosan, onde eu sou head de segurança da informação, né? Com o chapéu aí de GRC, arquitetura, vendor risk, né, que é o tema que a gente vai discutir aqui hoje, essa segurança no supply chain, né, que eu costumo chamar de vendor risk management. Outras empresas, outros países aí chamam de third party security review, mas no final do dia é tudo a mesma coisa, né? Então eu espero também poder contribuir um pouquinho da minha experiência a esse tema em específico, né? Eu já tenho aí praticamente 7 anos conduzindo programas de avaliação de segurança dentro da cadeia de suprimentos, né? Então, espero que esses poucos minutos que a gente vai ter aqui, espero que sejam bastante produtivos aí para a gente aqui aprender um pouquinho mais também e para o pessoal que está nos acompanhando. Ótimo, maravilha. Bom, vamos começar a nossa conversa aqui da seguinte maneira. Eu vou fazer uma pergunta que eu sei que é bastante aberta, mas vou pedir para que vocês comentem. A gente sabe que a questão de segurança, obviamente, ela é algo que está sempre em discussão em relação aos diferentes projetos que a gente faz, e principalmente agora que a gente tem toda a força de legislação em relação ao LGPD e etc. Quando a gente está desenvolvendo projetos em supply chain, ou projetos de supply chain, eu queria saber o que vocês fazem, ou que tipo de preocupação vocês têm antes, durante e depois da relação e da contratação e definição de parcerias com os seus diferentes fornecedores ou diferentes parceiros que vão estar integrados num projeto dessa natureza. Você quer começar, André?
Conseguiu me ouvir, André? Deu uma cortada aqui, os problemas técnicos aí do mundo remoto, Sim. mas eu peguei seu ponto aí, sim. Vamos lá, acho que tem um pouco antes, eu concordo plenamente contigo, né, a preocupação atual aí de LGPD, principalmente aqui no Brasil, né, quem atuou aí ou atua em empresas multinacionais, principalmente com atuação na Europa, tem a GDPR também, né, que tem aí capítulos específicos para que a gente possa, e de maneira mandatória, a gente também entender dentro do ecossistema, né, desse fornecimento de serviço, como que a gente faz aí também a diligência adequada na segurança cibernética dos nossos fornecedores, parceiros e tudo mais, né. Então, eu acho que, na minha experiência, né, a forma que tem funcionado é, primeiramente, a gente definir um critério muito claro, né, de quais são esses nossos parceiros e fornecedores que a gente precisa olhar com mais cuidado, né, com mais atenção. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? E como que isso acontece geralmente, né? Então, empresas que têm uma estrutura de governança aí mais, talvez mais madura, né? E aí a gente falando de segurança e cyber também, e agora privacidade, é importante recorrer ao processo que a gente conhece de Business Impact Analysis, né? Então, se eu tenho uma boa análise de impacto dentro da minha cadeia de valor, eu tenho aí os meus parceiros, né, plugados nessa cadeia de valor, dentro desse supply chain, e aí eu consigo naturalmente identificar quais são os meus parceiros mais relevantes para o meu negócio. O que é importante é isso, né? Então, eu não vou avaliar como a gente fazia lá atrás, né? Era muito comum a gente avaliar parceiros de tecnologia ou parceiros, né, que estavam mais que tinham talvez aí um contrato mais caro para a organização, né? Talvez isso lá atrás funcionasse bem, mas é importante observar assim, nas áreas de negócio, né, que estão aí trazendo outros parceiros que não necessariamente são grandes players de tecnologia, né, que a gente precisa olhar com tanto cuidado, até mais cuidado, né, do que aquilo que a gente fazia alguns anos atrás. Então, estabelecer esse critério de elegibilidade, né, pautado em riscos, né, é fundamental para que a gente possa entender de fato quem são esses meus parceiros que estão hoje como uma contribuição adicional aí para a minha entrega de produto, entrega de valor que pode gerar, inclusive, um impacto direto ou indiretamente à minha receita, né? Então, esse é o cuidado primordial que eu recomendo para a gente ter no início aí eu costumo chamar, vocês vão ouvir me falar disso aqui, né? Estabelecer um programa, né? Então não pode ser algo ad hoc, tem que ser algo contínuo e recorrente, depois de estabelecer o critério de elegibilidade e saber quais ferramentas você vai utilizar, e quando eu falo ferramenta também, qual é o framework, né, que eu vou utilizar. Você mencionou aqui, né, a questão da LGPD, né? Então, eu tenho um regulatório aqui já que tem uma força de lei que eu preciso, no final do dia, eu preciso responder e estar aderente. Mas tem algumas coisas que a gente precisa observar, além da privacidade, olhando para a cybersecurity de maneira geral, né? Frameworks de segurança que são bem utilizados para esse tipo de cenário ou situação, né? Como o NIST, né? O CSF do NIST, por exemplo, CIS Controls, até do SANS Institute também tem um bom material para que a gente possa fazer aquele checklist que é conhecido, né? E aí sair um pouquinho do checklist, né? É entender quanto esse checklist está aderente à minha necessidade, né? Nem pesar nem tanto céu, nem tanto inferno, né? Então, por isso que é importante saber o quanto esse parceiro de negócio, né, esse fornecedor, ele está alocado dentro da minha cadeia de suprimentos aí com uma decisão em valoração de negócio também, para que a gente possa aí pesar a mão de maneira adequada para entender quais são os riscos que estão pontuados dentro desse ecossistema e aí começar a tratativa planificar, né, em ações que sejam plausíveis para que no final a gente tenha a mitigação desse risco, né? Então eu diria que esse é o pontapé inicial aqui para a gente começar a estabelecer um bom programa de avaliação de fornecedores dentro dessa cadeia de suprimentos. Porque se você for acabar sendo muito restritivo em relação a todas as definições, você acaba tirando, vamos dizer assim, tirando todas a possibilidade dos parceiros entrarem na sua cadeia. E aí você vai acabar ficando sozinho. Exatamente. Né? Não é esse o objetivo. Exatamente. É importante você ponderar essa definição de riscos e eventualmente analisar alguns gaps que possam existir com eventuais parceiros e trabalhar na resolução deles, né? E para você, Carlos, como vocês tratam isso? Essa pergunta ela daria praticamente aí várias horas de conversa, né? Mas
eu costumo trabalhar muito em cima da razoabilidade, né? É até uma coisa que eu falo com meus filhos aqui, eu falo, nenhum extremo é bom. Se você aperta demais, você perde agilidade, você perde inovação. Hoje, com o advento hoje não, né? De tempos já com o advento das startups, health tech, fintech e assim por diante, se você subir muito a régua, você pode não trazer trazer para dentro de casa este tipo de iniciativa que são brilhantes, fantásticos, né? Então, mas também você não pode ir para o extremo, né? De olhar, não, tá bom, traz, depois eu vejo como é que está. Então, a razoabilidade prevalecer. O que eu percebo é assim, né? Pelo menos o que nós temos feito aqui é tentar integrar cada vez mais a gestão de riscos. E no final é isso que nós estamos falando aqui. O que acontece? Muitas vezes você tem diversas análises de riscos do fornecedor e muitas vezes essas análises elas nem sempre se conversam. Por exemplo, você vai lá, processo de RFP, depois você passa por uma due diligence, por exemplo, para ver se essa pessoa, né, questões tem condição de pagamento, qual é a saúde financeira, tem protesto, não tem, porque senão posso trazer aí, inclusive um problema, um possível problema para a minha organização, se essa empresa estiver envolvida em escândalo e questões de ética e assim por diante. Depois, análise de cibersegurança. Poxa, será que ele tem o recurso mínimo para poder prestar um serviço e garantir a segurança, uma vez que caso exista, né, uma troca de informações? Depois, data privacy. Depois, riscos de qualidade, riscos de outros temas, dependendo do fornecedor. E qual é a questão aqui, né? Que muitas vezes esses riscos, eles se dão, essas análises, elas se dão de maneira ad hoc, né? Cada área inicia este processo e no final, muitas vezes não consegue juntar. E a minha pergunta fica o seguinte, será que um risco que existe financeiro, ele não pode impactar um risco cibernético? Será que não faz sentido eu analisar esse risco de uma maneira um pouco mais integrada e eu conseguir ter uma visão de riscos mais geral deste fornecedor? É isso que nós estamos aqui colocando como um norte para buscar cada vez mais a integração. E aí, falando, né, do antes, no durante e no depois. No antes, acho que todos aqui já têm essa ideia, mas é trabalhar na questão da RFP, como é que eu consigo visualizar, por exemplo, se este fornecedor, qual é o nível de risco que esse fornecedor está no mercado, tanto financeiro quanto de risco cibernético. E aí nós temos soluções que podem trazer pelo menos um overview de como essa empresa está, como a saúde cibernética dessa empresa está, antes de iniciar o processo de contratação. Durante a contratação, cláusulas contratuais, análise de risco e assim por diante. E depois, né, quando esse fornecedor é igual ao casamento, né, encerrou o casamento, e aí? Foi de comum acordo ou vai para o litígio? Aí a questão contratual é muito importante. E até depois, né, por quanto tempo este contrato com esse fornecedor deve permanecer, mesmo após o rompimento, na devolução dos dados e também se houver algum incidente, por quanto tempo eu consigo trazer a responsabilidade para este fornecedor? Eu acho que esses são os pontos, né, que um programa aí de gestão de fornecedores deve atentar e principalmente dar as respostas. Né? Acho que o que eu lancei aqui são as perguntas, né? As respostas, aliás, há quem diga, né, que quando você faz as perguntas corretas, ou quando você consegue realmente criar uma pergunta inteligente, a resposta ela vem quase que mais fácil. O difícil hoje está fazer as perguntas corretas. Tem muita resposta, mas será que ela endereça a pergunta que eu quero? Será que eu estou fazendo a pergunta correta? Então eu coloco aqui essa provocação, né? Faça a pergunta correta. Quando eu vou contratar, o que eu posso fazer antes de colocá-lo no processo de RFP? E depois que o contrato acaba, o que eu tenho que fazer para manter ainda a segurança, a privacidade desta relação, né, dos dados envolvidos com este fornecedor? Então, eu coloco um pouquinho essa provocação também. Você abordou na sua explanação, Carlos, um ponto importante, que é a questão do risco financeiro que você mencionou. Que em função do risco financeiro, pode ser que em função dele, o nível de investimento em segurança daquele eventual parceiro seja mais baixo. E por isso o ambiente dele pode estar mais exposto, etc. Então, fazer a análise conjunta das duas coisas, porque aqui eu vou emendar com o que o André falou antes. Você não precisa ser tão restritivo, você pode encontrar determinados gaps onde você vai trabalhar para solucionar os gaps depois.
Mas, se esse parceiro, eventual parceiro, ele tem algum problema ou restrição financeira, eventualmente ele não vai ter capacidade financeira para trabalhar e resolver os gaps e resolver os problemas de segurança. As coisas são amarradas, como você mencionou, e isso tem que ser tratado dessa maneira. Eu queria emendar isso com uma pergunta do pós, ou seja, a gente comentou aqui agora bastante no antes e durante todo o processo de contratação, mas a gente sabe o seguinte, a gente costuma comentar que segurança é algo que você olha em 360 graus, né? Ou seja, você não pode focar só de um lado do ambiente de relacionamento com parceiro ou com fornecedor, mas você tem que olhar todas as relações que você tem e em vários aspectos diferentes. Como é que você define, ou como você pode definir uma estratégia para você trabalhar e acompanhar isso ao longo do tempo, depois da sua, vamos dizer assim, da sua cadeia de suprimentos está montada, operando, o projeto está rodando, mas você vai utilizar aquelas relações durante muito tempo se o projeto está implementado. Como é que você define a sua estratégia de acompanhar que o ambiente esteja seguro o tempo todo, ou que ele acompanhe atualizações que sejam necessárias serem feitas ao longo do tempo? Vamos começar diferente agora? Vamos lá, Carlos. Tá bom. Excelente pergunta, ela traz muita... Eu estou até tentando formular aqui uma resposta mais adequada, porque ela tem muitas nuances aí, mas vamos lá. Eu penso que depende muito do objeto do contrato, né? Porque não adianta você... O que nós vimos muito no mercado, ainda temos visto, né? Os nossos colegas advogados estão aí, são cláusulas referentes a data privacy, ou Data Protection Agreements, para situações onde você está trocando só o CPF da pessoa, só o e-mail da pessoa, e mandam cláusulas de 30, 35 páginas com direitos de auditoria, ressarcimento, um monte de coisa. Você fala, peraí, o objeto desse contrato requer tudo isso de proteção? É o que você percebe, são cláusulas meio que padrão para todos os tipos de contratações. Isso gera um desperdício gigante das duas partes. Então, onde eu quero chegar? É importante entender, né, o que está envolvido nesse contrato para adaptar, nessa contratação, perdão, para adaptar o contrato e aí sim entrar com as estratégias. Por exemplo, se é um fornecedor de uma solução que é crítica, e a criticidade aqui ela pode percorrer a organização, pode ser data privacy, pode ser produto, pode ser, enfim, uma série de critérios que definem aí a criticidade disso daí. O meu período de reanálise deste fornecedor tem que ser menor. Eu tenho que colocar gatilhos, no mínimo, anualmente. Para quê? Revisão do contrato, revisão de cibersegurança, revisão de data privacy, e colocar gatilhos no seguinte: qualquer mudança no sistema ou na contratação que possa afetar o objeto dessa contratação requer também uma reanálise dos times responsáveis. Então, você amarra que de maneira minimamente anual, você tem que revisar estes tópicos. Estabelece isso em contrato e as soluções hoje de cibersegurança, data privacy também permitem que você até programe, né, de forma nos sistemas que anualmente eles vão disparar um e-mail para a pessoa, para o responsável cadastrado, ele vai responder ali. As perguntas já são direcionadas a não um assessment completo, mas um assessment residual, talvez, ali só para ver se alguma coisa mudou. Então, você vai incorporando isso daí. Você fez uma primeira análise, depois de um ano você fez uma segunda, uma terceira. Se houve uma mudança grande no meio do período aqui, neste período, você fez uma nova e você vai incrementando isso daí. E o terceiro ponto que eu colocaria, aí depende muito de soluções de tecnologia, e existem, que é o monitoramento contínuo, né? Se o fornecedor é tão crítico assim, como é que eu consigo monitorá-lo? Além de tudo isso que nós falamos aqui, como é que eu consigo colocar um monitoramento contínuo desse fornecedor? De maneira que eu não precise esperar a revisão do contrato, ou uma mudança grande, ou mesmo anualmente enviar um novo formulário para ele, mas que eu consiga continuamente monitorar, proativamente detectando alguma coisa. Eu falo, peraí, fornecedor, percebemos alguma mudança aqui num cenário onde você está sendo muito... o teu mercado, o teu negócio está sendo muito comentado aí na Dark Web, como possível alvo de ataque, ou tem dado sendo comercializado da tua empresa, assim por diante.
e aí você atua proativamente, né? Mas aí as soluções realmente de tecnologia, inclusive nós estamos finalizando a contratação de uma destas aí, para justamente, além de tudo que eu coloquei, monitorar, não é, eu nem digo monitorar durante o contrato, é iniciar o monitoramento antes do contrato. Iniciou o contrato, esse monitoramento continua. Eu penso que é por aí. Eu gostaria de ouvir o nosso colega aí, Frutuoso, também sobre o que ele pensa nesse sentido. Vamos lá, André. Como diz uma pessoa conhecida, aqui, eu vou pensar com a boca aqui, Carlão. Vocês estão me ouvindo aí, né? Sim, perfeito. Carlão, eu concordo em gênero, número e grau, assim, tudo que você disse. Eu não consigo nem colocar adicionar uma vírgula aí a tudo que você falou. A gente está bem alinhado nessa estratégia, inclusive, né? É o que a gente vem praticando aí, e, como eu falei, essa experiência de 7 anos já mostrou que, de fato, esse é o caminho, né? É estabelecer esse programa recorrente mesmo, baseado no risco, né? Se eu tenho um risco de criticidade mais alta, a janela de verificação, de revalidação desse fornecedor precisa ser mais curta, justamente porque é esse cara que vai me comprometer, se caso se materialize um risco, né? Mas eu só queria botar uma pitada aí nessa estratégia toda. Quando a gente define os atores, né, quem são os responsáveis por isso dentro da organização? Né? Quem executa isso? Geralmente é a área de cybersecurity, né? Mas quem que é o responsável pelo contrato? Né? Então, uma coisa que a gente aprendeu já há algum tempo é que a gente precisa colocar o dono do contrato também como responsável principal, né, para que esse programa funcione. O que significa isso? Desde o início, desde o engajamento assim, do programa, eu selecionei os principais fornecedores, né, dentro da minha cadeia de suprimentos, eu preciso também fazer essa sensibilização dos donos dos contratos, né, porque eles são responsáveis pela manutenção desse contrato, né? E aí, assim, visitá-los e falar, olha, agora, caro gestor, você também é responsável por cybersecurity nesse fornecedor. Você também é responsável por data privacy nesse fornecedor. Isso torna o processo muito mais natural e vivo, né? Não é mais o cara de segurança, o cara de cyber, o cara de privacy batendo na porta lá do fornecedor para mais uma auditoria, mais uma avaliação, né? Agora, esse relacionamento comercial sendo feito pelo dono do contrato, ele transforma a relação desse programa. A gente traz para uma realidade que lá atrás, quando a gente fazia diretamente eu falando com o cara de cyber da outra empresa, aquilo às vezes, aquela avaliação às vezes ficava ali, naquele contexto do cara de TI ou cara de segurança, tratando isso diretamente numa via de mão dupla, mas isso não chegava no cara que é o dono do contrato, que faz o relacionamento comercial. Até para evitar surpresa, porque se lá na frente estiver definido dentro do meu programa, se um fornecedor que persistentemente continue com issues aí e riscos de criticidade alta, cabe uma decisão da empresa, de um comitê específico dentro da empresa, de fazer o distrato, né? Eu não posso simplesmente levar isso para a área de negócio e falar, olha, esse fornecedor não serve mais. Então, por esse motivo também é importante que o dono do contrato esteja envolvido desde o início do programa, para que ele também seja responsabilizado e talvez o principal responsável e fazer se cumprir o plano de ação que vai mitigar esses riscos dentro de cada um dos fornecedores. Isso tem sido praticado aqui no Grupo Cosan, nas minhas experiências anteriores também, e eu posso aqui trazer como testemunho para vocês que isso tem funcionado e torna esse processo mais fluido e com muito mais garantia de que, de fato, a gente vai ter sucesso na mitigação dos riscos. O que você está falando um pouco, André, num projeto, vamos dizer, na definição do projeto, você estabelece lá alguns objetivos, a redução de custos, melhoria de eficiência, tudo isso envolvendo uma série de processos que vão trazer, de uma maneira genérica, eficiência maior para a empresa. Todos trabalham em harmonia ou em parceria para que se atinja esses objetivos. Agora, a parte de segurança tem que ser um dos objetivos também definidos para o projeto, para que ela seja tratada, perseguida e
e monitorada por todos os agentes, porque, como você mencionou, uma falha nesse ponto específico, ninguém pode dizer o seguinte, não, eu cuido da segurança do meu ambiente, ele cuida da segurança do ambiente dele, e isso vai conviver em harmonia sempre. Não é assim. Eles têm que trabalhar em conjunto, tem que ter uma integração, uma interação, para que se analise as questões de segurança da cadeia como um todo, e que todos se responsabilizem sobre isso, caso algum problema apareça. Eu vou mudar um pouquinho, vamos falar um pouquinho do seguinte, a questão de seguros, ou seja, a definição ou contratação de o que se chama seguro cibernético, né? Ou seja, você está protegido de alguma maneira através de um seguro, caso haja algum problema de segurança com algum dos agentes da cadeia. Como é que vocês veem isso? O que vocês estão percebendo no mercado em relação ao movimento de contratação desse tipo de coisa? E como vocês enxergam que isso deve ou não deve, pode ou não pode se tornar uma prática no mercado ao longo do tempo? Você quer comentar um pouquinho, Carlos? Vamos lá, esse é um tema, ele não é tão fácil, né, de lidar, porque envolve uma série de coisas. Eu acho que a gente poderia fazer um exercício aqui de dar alguns passos atrás, né, e de falar assim, porque o seguro cibernético ele já é consequência de algum risco que eu não quero assumir, né, ou que a minha empresa não quer assumir. Então, acho que para chegar nessa questão de, eu quero contratar um seguro cibernético, eu tenho que entender que risco eu não quero assumir. Lógico, eu não gostaria de assumir nenhum risco, mas aí não teria negócio. Mas é aquele risco que eu realmente falo assim, poxa, isso aqui pode baixar a porta da lojinha, então, ou comprometer demais o resultado. Então, peraí, isso aqui, eu não tenho condições de, por mais que eu tenha criado planos de mitigação do risco, ainda fica um risco residual, e aí, gente, não tem como, né? Você falar desse tema, tem que debruçar em cima da análise de risco. Ainda ficou um risco residual do qual o nível que ficou residual, primeiro, eu não consigo, residual eu já não consigo mais tratar, mas está muito alto para minha régua de aceitação de risco. Então, peraí, o que eu faço? Aí sim eu olho para um seguro cibernético. Então, acho que voltando aí nesse exercício, acho que é importante, até o Frutuoso já comentou, que é a continuidade de negócio, né? Ter um bom plano de continuidade de negócios, primeiramente ter uma análise de impacto do negócio, para eu definir o que é mais crítico, né? Quais são as joias da coroa, ou o que é o 80-20 na minha organização, né? Aqueles 20% que trazem os 80%. E aí, em cima disso, eu consigo puxar e falar, bom, este fornecedor, ele é responsável por uma parcela grande dos meus 20, que resulta em 80. Peraí, se este fornecedor ficar indisponível, qual é o impacto que eu tenho? Então, o meu primeiro ponto seria conversar com este fornecedor, e aí entra a questão do risco novamente, né? Porque se eu já tenho esse plano, esse impacto calculado, no momento da contratação eu já consigo ter essa ideia de falar, esse fornecedor, ele representa muito para o meu negócio. Então, qual é a estratégia? E aí não é só de cyber, né? Mas a estratégia do negócio. De repente eu vou dividir em 2 fornecedores, ou ter mais de um fornecedor, e mesmo assim ainda eu vou cobrar deste fornecedor que ele também tem um plano de recuperação de desastre, um plano de continuidade de negócios, porque ele representa muito. Mas se mesmo assim o plano que ele me apresenta não é suficiente para o risco residual, aí entraria a questão do ciberseguro também para este fornecedor, porque colocar hoje, e eu já recebi, né, nós somos muito mais, nós geramos muito mais obrigações contratuais do que nós recebemos, pelo tipo do negócio da Sanofi. Mas em alguns casos nós somos a contrapartida aqui, e nós temos visto algumas situações onde empresas que você percebe assim, que fala, poxa, peraí, ele tá colocando aqui, inclusive, que a Sanofi deve contratar um seguro cibernético para perdas e danos e não sei o que. Você fala, peraí, como assim? Primeiro, né, o cara fala, quem é você para falar que eu tenho que contratar um seguro cibernético? Peraí, não é bem assim que a coisa acontece. Qual é o risco residual que você não está disposto a correr na contratação da Sanofi como teu cliente? Como assim? O que você está falando, meu amigo? Então, volta para a prancheta e refaça, porque vamos discutir em cima daquilo que você, primeiro, está assumindo que nós não temos,
Não é porque você está dizendo que eu tenho que contratar um seguro cibernético, está dizendo que eu não consigo dar conta de alguma coisa. E eu quero saber que coisa é essa, para a gente colocar na mesa e discutir em cima disso. Aí nós vamos entender se faz sentido ter um seguro cibernético. E nós temos, tá? Mas assim, é para forçar, porque senão fica uns contratos assim meio assim, você faz um contrato só para... Tem aquela cláusula, mas ninguém nunca reviu ou não se debruçou em cima dela. Então, eu me preocupo muito com isso daí. Veio cloud, duas coisas que me preocupam quando vem em contratos, né? Primeiro, essa questão, e depois é auditoria. O direito de auditar, no processo de contratação nós temos o direito de auditar, a contratar uma empresa que vai auditar as instalações. Como assim você vai nos auditar? Não é assim, não é tão simples assim. O processo de auditoria é algo... Tá aí o Frutuoso, que trabalha com o GRC. Peraí, isso tem um calendário anual, isso tem tem que ter um porquê. Isso demanda recursos, tem custo. E nós já temos diversas auditorias. Peraí, você quer auditar por quê? Qual é o objeto do contrato que está sendo tratado aqui? Porque quando você fala auditoria, fica difícil auditar um ponto muito específico, né? Eu tenho que pensar, eu vou mobilizar recursos para auditar um negócio que nem tem ainda um script, vai gerar um custo e eu não sei se a resposta vai satisfazer estes, né, que estão pedindo. Então, é muito importante, né, ter isso. Eu não vejo como fugir da gestão de risco, gente. Tem que ter uma boa gestão de risco, um bom plano de um impacto, né, de negócios desenhado, um plano de continuidade de negócio desenhado e cobrar também, né, dos nossos fornecedores que eles tenham o mesmo. Eu acho que a partir daí, o seguro cibernético ele é meio que uma consequência, né? Ele vai fluir tão fácil, porque você vai entender entre as partes que realmente aqui tem um risco que não dá para assumirmos. É necessário sim um risco cibernético, mas você já tem porque contratar um risco cibernético hoje não é simples. Quem já buscou, são diversas perguntas que são feitas ali, que se não tiver resposta, primeiro, pode ser que você contrate um seguro gigantesco e vai pagar muito por isso, ou pode ser que você contrate um seguro que não vai te cobrir na hora que você precisar. E o que adianta, né? De repente, só para dizer que tem um seguro, mas que ele não faz muito efeito, acho que não é o objeto aqui. Então, eu trago essas provocações, tá? Eu acho que a gente tem muita lição de casa ainda para fazer. Eu acredito que o seguro cibernético, sim, é uma tendência, eu acredito que ele está numa crescente. Eu acho que muito mais pessoas, muito mais, né, os CISOs, os DPOs, namorando isso, né, com brilho nos olhos, porque tem uma questão aí que pode nos ajudar numa última situação, mas eu acho que muito mais namorando esse tipo de seguro do que, de fato, efetuando as aquisições de seguros. Eu vou relacionar um pouco do que você disse aí, passando a bola para o André. É o seguinte, André, voltando no que a gente conversou no início, quando a gente falou de definição, as definições para contratação dos parceiros e tal, a gente falou que podem aparecer gaps e que podem ser tratados ao longo do tempo. Esses gaps é que devem ser utilizados como um parâmetro para eventual contratação de seguro, ou seja, o quão é factível ser resolvido, ou que brechas eles eventualmente deixam, ou seja, que nível de fragilidade pode existir no processo como um todo, ou quanto aquilo pode impactar financeiramente, e isso ajudar na definição de um eventual seguro? É exatamente isso, Helder. E eu concordo aí com o que o Carlão trouxe para mim nessa leitura que ele fez. Eu sou totalmente favorável ao seguro cibernético. Mas, vendo aquela máxima, né, que a gente, desde criança que a gente ouve, né, o seguro a gente contrata para não usar, né? Então, assim, se eu vou contratar um seguro, eu tenho que ter muita certeza de que, de fato, eu estou protegido a ponto de não ter que pagar por um sinistro, né? E o sinistro ele pode ser tão alto quanto algo que eu não consiga suportar dentro do meu negócio. Então, quando a gente fala do supply chain, né, a gente tem fornecedores pequenos, médios e grandes, né? Primeira pergunta, um fornecedor pequeno tem capacity para suportar um seguro cibernético? Acho que talvez aqui a resposta já seja de largada não, né? Eles não têm nem condições, muitas vezes, de implementar controles básicos, né, de segurança. Então, a leitura que o Carlos fez é perfeita, né? Se a gente não vai bem olhando para a questão de risco e segurança, e você falou bem, Helder, trazendo aqui
todo o nosso contexto da discussão aqui, né? Se eu não sei quais são os gaps, né? E aquilo que pode ser prontamente implementado de controles, e até, assim, os mitigantes também, né? Controles compensatórios que podem mitigar um pouco esses riscos, né? É complicado eu sair na busca de um seguro cibernético, né? O Carlos falou, ele já contratou aí, né? Eu já tive experiências anteriores. Você sentar na frente de uma seguradora para discutir seguro cibernético, você fala... 70% do contrato, você fala, não vai valer a pena. Né? Então, assim, você volta algumas vezes, rediscute, reavalia. Você fala, será que eu estou preparado? Né? Será que eu tenho o que a gente chama de resiliência cibernética aqui dentro do meu ecossistema para não ter que acionar esse seguro? Mas, por outro lado, existem coisas, como o Carlos falou, pô, esse risco aqui, eu tenho meu apetite de risco sinaliza que esse risco eu preciso assumir. Né? Então, talvez a melhor saída seja um seguro cibernético. Mas dentro da nossa temática aqui de supply chain, né, talvez aí a gente teria que buscar dentro do seguro cibernético a cobertura de terceiros, né, que é o que é comum a gente ver em outras questões, né, é mais comum em automóveis, por exemplo, né. Então, se acontecer um incidente, um risco que se materialize no fornecedor meu, esse seguro vai cobrir? Então, a gente tem algumas coisas que a gente precisa olhar com muita calma, muito cuidado, né. Então, em relação a seguro, talvez quando a gente pensa de supply chain, né, e fornecedores menores com menor capacity financeiro, por exemplo, será que aquele serviço que é prestado por aquele fornecedor que é pequenininho, eu não posso internalizar? Né? Talvez. Né? Será que não existe algum equilíbrio que eu possa colocar assim com aquele fornecedor? Ok, você realiza esse serviço para mim, mas nas minhas condições, dentro das minhas premissas, dentro das minhas instalações, usando as minhas regras. Talvez seja aí uma forma de mitigar também aí aquele elo mais fraquinho, né, dentro do seu ecossistema. Porque quando a gente fala de big players aí, grandes fornecedores de tecnologia, a gente já tem uma robustez maior, não somente no relacionamento comercial, mas a gente sabe que do outro lado também tem essa preocupação aí latente em relação à reputação e imagem deles, que eles prezam bem aí os controles em place, né, todas as certificações de ambientes e processos e tudo mais, né? Então, a gente precisa ter aí um bom processo de riscos mesmo, que vai drivar a decisão junto com o legal, né, junto com o jurídico, sempre acompanhando a gente nessa decisão para que a gente possa partir ou não e quando, né, trazer esse seguro cibernético para dentro da minha organização. Tem uma pessoa que fez uma pergunta para a gente aqui, uma das pessoas que está assistindo, a Eliana Santos Fagundes. E eu vou pedir para cada um de vocês, óbvio que a pergunta dela, como o Carlos disse no início, só a pergunta dela é suficiente para a gente desenvolver um painel completo de algumas horas, tá certo? Mas para vocês mencionarem 2 ou 3 itens, ela pergunta o seguinte: como é que se define critérios para priorizar os terceiros que vão ser avaliados perante a questão de privacidade de dados e segurança da informação? Ou seja, que critérios são os mais importantes? Sei lá, se vocês estarem em 3, 4 critérios que são importantes de serem considerados para você poder ranquear os seus eventuais parceiros e definir com quem você vai, ou quais deles você vai fazer uma avaliação mais profunda para estabelecer alguma relação. Quem gostaria de começar? Posso comentar aqui, Carlão, se você permitir aí. Primeiro eu quero comentar que a Eliana me ensinou muito de gestão de riscos aí, né? Então, obrigado, Eliana, pela pergunta, é super pertinente. Eu gosto de olhar muito para a disponibilidade, né, de temas críticos, né, os serviços críticos, né. Então, uma pergunta que eu faço aqui para os gestores das áreas de negócio é: se esse fornecedor falhar, ficar indisponível, qual que é o impacto que traz para o meu negócio? Então, assim, aí fala, André, esse cara não pode falhar. Se falhar, eu vou ter problema na minha receita, né? Então, esse é o primeiro critério, né? Então, eu preciso olhar aí os controles de segurança, principalmente pautados em disaster recovery, plano de continuidade de negócio, gestão de crises, para saber se esse cara tem resiliência do outro lado para me servir, né? E aí outra coisa, aí puxa muito a questão de legislação de privacidade principalmente, esse fornecedor, esse parceiro, ele faz manutenção, ele trata dados sensíveis dos meus clientes,
né? E como que ele faz isso, né? Então a gente já pega o gancho aí, né, de disponibilidade, privacidade, claro, com olhar de cybersecurity para saber, ou melhor, para eleger esses principais fornecedores. Eu diria que disponibilidade de serviços críticos e dados sensíveis sendo manipulados por terceiros ou fornecedores ou parceiros são os grandes critérios de elegibilidade que eu tenho utilizado nos últimos anos e tem se mostrado super adequado. Carlos, você quer complementar? Eu vou tentar aqui, depois do que o Frutuoso colocou, ficou difícil. E, Eliana, eu vou tentar responder à altura da tua pergunta, que mereceria uma resposta muito melhor da minha parte, mas vamos tentar fazer o meu melhor aqui. Alguns critérios que nós temos adotado, eu acho que o Frutuoso falou muito bem, né? A questão do RTO e RPO, mandatório, né? O quanto eu estou disposto a perder e quanto tempo eu posso ficar sem aquele dado, né? Acho que esse é o primeiro critério, um primeiro ponto importante. Logicamente que eu simplifiquei aqui, mas esses dois parece tão simples, né? RTO e RPO, mas quem trabalha com isso sabe a dificuldade que é calcular isso daqui. Depois, eu colocaria o tipo do dado e a volumetria, porque você pode estar lidando com milhares de dados, porém o tipo do dado envolvido não é sensível ou não é crítico, né? Você está lidando com 50 mil e-mails, é um peso. Agora, se eu estou lidando, de repente, com 200 registros, e é o caso, por exemplo, da empresa que eu trabalho. Eu estou lidando com 200 registros, mas eu tenho um mapeamento genético da pessoa. Poxa, peraí. Aí só a volumetria... mas são só 200 registros, tá? Mas é um mapeamento genético da pessoa. É dado sensível ou não, né? Eu acho talvez o dado mais sensível, né? Porque dali você pode inferir muitas coisas. Então, eu acho que esses dois casam muito bem, tá? A volumetria preocupa, porque se eu estiver falando de 10 mil registros, ou acima de 1.000 registros, aí entra muito na apetite de risco da empresa e do tipo de dado que ela trata, né? Para entender qual é a regra, qual é o corte, acima de 1.000, abaixo de 1.000, e também qual é a sensibilidade, talvez, da palavra daquele dado, porque eu estou puxando um pouquinho para o lado de dado sensível, dado pessoal, por conta da LGPD, mas não necessariamente, pode ser um produto, uma fórmula, pode ser alguma coisa que esse dado também é crítico para o meu negócio. Então eu colocaria, acrescentaria mais esses dois aí, essa análise. Eu vou comentar com vocês, eu vou fazer uma pergunta no seguinte sentido. Definindo a cadeia, definindo parceiros, definindo o processo, você tem uma série de agentes distribuídos em diferentes plantas, em diferentes localidades, etc., e fazendo acesso às aplicações, sistemas, etc., em diferentes localidades, e usando diferentes dispositivos. Como é que você consegue, ou se existe uma maneira de vocês, se vocês já desenvolveram isso, uma maneira de você ter uma monitoração centralizada desse processo como um todo? Apesar de que o tempo nosso está acabando aqui, eu sei que é uma pergunta que levaria algum tempo a ser respondida, mas vocês enxergam uma maneira muito, e vou pedir para responderem o mais rápido que puderem, uma maneira centralizada de fazer a monitoração de todo esse ambiente? Bom, eu sendo bem curto e breve aqui, acho que o Zero Trust. Zero Trust. Não confie em nenhum dispositivo, até que você tenha certeza de que ele é seguro ou confiável. Concorda? Eu concordo plenamente com o Carlos, é isso. Né? É a definição do nosso perímetro baseado na confiança mesmo. É isso, a gente precisa seguir nesse caminho. Tá ótimo. Eu vou pedir para cada um de vocês se despedir. Já eu me despeço aqui agradecendo a presença de vocês dois, foi ótima a conversa, acho que a gente trocou informações aqui bastante relevantes e interessantes para quem teve a oportunidade de nos ver aqui. Então, por favor, as suas considerações finais e despedidas. Obrigado. Excelente. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer trocar ideia com colegas aí com tanto conhecimento e estamos juntos aí, quem sabe numa próxima fisicamente, né? Obrigado. Isso aí. Também quero agradecer, Helder, Carlão, aí pelo aprendizado aqui. Aprendi um pouquinho mais aqui, é sempre um pouco importante a gente estar junto nessa. O pessoal que acompanhou também, obrigado. Obrigado, Eliana, pela pergunta aí.
E o pessoal da Flipside, né? O Mindsec sempre se superando aí com essa qualidade nos eventos aí. Tamo junto, gente. Conta com a gente aqui para a gente aprimorar cada vez mais e robustecer cada vez mais esse ecossistema de segurança. Tá ótimo. Muito obrigado a vocês dois pela participação. Obrigado ao pessoal da Mindsec pela oportunidade para que a gente conversasse aqui. E até a próxima.